Saudações, caros amigos e amigas do canal Relatos do Frank. O relato de hoje foi cedido gentilmente pelo Samuel, do canal Relatos do Sam. Após ver esse vídeo, eu convido que você visite o canal Relatos do Sam. Lá tem vídeo periodicamente de terror. E se você gostar dos vídeos, deixe o seu like, deixe o comentário e também se inscreva no canal dele. Dito tudo isso, vamos para mais o relato de hoje. Olá, eu me chamo Luiz. Eu sou de Patriarca, um pequeno distrito de Sobral que fica no Ceará. E já tem mais de 20 anos que eu moro aqui. Eu trabalho como motorista particular e hoje, graças a Deus, eu tenho meu ensino médio completo. Mas foi bem difícil de conseguir, pois eu comecei atrasado. Sendo que eu comecei no programa EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, onde em um único ano você estuda os 3 anos do ensino médio, e isso para mim era muito bom, pois na época eu já tinha 23 anos e não tinha terminado o ensino fundamental direito. Mas com muita disciplina e fé eu consegui terminar o ensino médio. Mas foi justamente nesse período que eu tive a experiência de ver um lobisomem. Tudo aconteceu no ano de 2008. Eu tinha começado o ano letivo. Eu estudava no período da noite, das 7 até as 10 horas. Mas o professor nunca terminava as aulas às 10 horas da noite. Ele sempre terminava as aulas um pouco mais cedo. E depois das aulas, como sempre, eu me juntava com os amigos da escola para ir na praça fazer uma resenha. Permanecíamos ali um bom tempo, e eu só ia embora para casa depois das 11 horas da noite. Mas a minha rotina mudou depois que eu comecei a namorar a Lúcia, uma moça que também estudava no EJA e ela morava um pouco afastada do colégio. Ficava na saída de Patriarca, um pouco depois do cemitério que fica na beira da BR. E sempre que acabava a aula, nós ficávamos na praça namorando, depois eu ia deixar ela em sua casa de bicicleta. E eu sempre passava pelo cemitério para cortar caminho, e foi nesse trajeto do cemitério que eu vi aquela fera. Em uma certa noite de quaresma, as pessoas daqui começaram a falar de um bicho que estava rondando a região. Inclusive uma vizinha minha alegou que tinha visto aquela fera enquanto voltava do trabalho. Os animais também apareciam mortos, como gatos e cachorros de rua, o que acabou gerando medo em muitos moradores da região. Mas eu e os meus amigos nem ligamos, pois achávamos que era uma lenda urbana. Tanto eu como o meu grupo de amigos ainda não tínhamos visto aquela criatura. Até o Antônio, o amigo meu de confiança, ver aquela coisa. Ele é um rapaz sério e estudioso. Inclusive se tornou engenheiro. Ele era assíduo nos estudos, mas gostava de curtir com a galera. Porém notamos que ele não estava mais frequentando as aulas e resolvemos visitá-lo. Quando chegamos em sua casa, deu para perceber o seu medo e desespero. Ele nos contou o que tinha acontecido e foi dizendo: "Sabe o bicho estranho que todo mundo está falando? Eu vi ele perto da minha casa. Foi semana passada, quando eu tinha chegado da aula, eu fui no banheiro e vocês sabem que o banheiro daqui fica fora da casa. Pois bem, eu estava fazendo minhas necessidades quando eu comecei a escutar uma respiração ofegante que parecia estar perto daqui. E assim que eu terminei, eu fiquei escutando aquela respiração que foi ficando cada vez mais baixo e resolvi sair do banheiro quando eu vi uma coisa indo ao longe de costas e parecia estar com as pernas quebradas, pois se mexia de um jeito muito estranho. Eu bem devagar fui para casa e entrei de vez e tranquei a porta e na mesma hora aquele bicho veio até a porta do quintal e ficou fungando nela. Parecia um porco, só que fazia barulhos mais altos e grossos. O que mais me dá arrepios foi que aquele ser passou perto do banheiro e não me viu, e por isso não estou indo mais para as aulas. Eu estou esperando a Semana Santa passar para eu voltar a frequentar as aulas, porque a minha mãe disse que nessa época aparece muita coisa estranha. Eu e os rapazes ouvimos aquela história e brincamos com ele, mas as moças ficaram com muito medo. E apesar de brincar com a situação, eu fiquei um pouco desconfiado e com o pé atrás, pois o Antônio era um cara estudioso e não perdia um dia de aula. Ele estava faltando muitos dias. Nós então nos despedimos e fomos para casa. E os dias foram passando até que chegou a Quinta-feira Santa.
Eu tinha ido na igreja com a minha namorada e depois ficamos conversando na praça. E ela estava com muito medo das coisas que estavam acontecendo. Ela pediu para voltar cedo para casa e eu aceitei. Por volta das 9 horas da noite, eu levei ela para sua casa. O meu sogro ainda perguntou se eu queria ir com ele de moto até a minha casa, mas eu disse que não era necessário, e eu me arrependo de ter tomado aquela decisão. Eu me despedi de todos e fui para minha casa em meio à escuridão. A lua iluminava um pouco o caminho, mas não era lua cheia naquela noite. E como eu disse, eu sempre vinha pelo lado do cemitério, onde de um lado era mato e do outro o muro do cemitério. Eu estava andando ali, quando eu vi ao longe, na minha frente, uma coisa saindo do mato, passar pela estrada e pular o muro do cemitério com uma facilidade tão grande que foi inacreditável. Era um bicho todo peludo, grande e com as pernas viradas. Na hora eu travei, minha espinha gelou. Eu fiquei um tempo parado pensando em voltar, mas por medo de ser chamado de mentiroso e pelas chacotas, eu decidi continuar, lentamente olhando para todos os lados de onde aquele bicho pulou. Eu achava que aquele ser estranho não tinha notado a minha presença. Eu já estava chegando perto da BR, onde tinha a iluminação do poste de luz, e foi quando tomei a decisão de olhar para trás. E foi nessa hora que eu vi aquela besta em cima do muro olhando para mim a uns 50 metros de distância. Eu saí correndo e escutei aquele bicho pulando do muro e correr atrás de mim. Mas talvez pela claridade dos postes ou pela movimentação de carros que passava por ali, aquela besta parou de correr, mas eu continuei correndo até chegar em casa. E assim que entrei em minha residência, meu pai percebeu que eu estava assustado e perguntou: "Você viu o lobisomem, não foi?" Eu disse que sim e me sentei na cadeira para me acalmar e meu pai continuou falando: "Em época de quaresma, essas coisas aparecem por aqui. Minha mãe sempre me falava para a gente não sair de casa pois o lobisomem rondava as ruas. Você saiu e deu de cara com esse bicho. É melhor você ficar esperto. Hoje você escapou, mas na próxima pode ser que você não consiga escapar." Eu fiquei com mais medo ainda depois que lhe disse tudo aquilo, pois eu não sabia que meu pai tinha conhecimento dessas criaturas estranhas. Eu tomei o meu banho e fui dormir. Eu demorei para pegar no sono após o trauma que eu tive, mas eu consegui dormir devido ao cansaço. E eu aprendi uma lição que até hoje eu sigo, que andar sozinho pela noite em época de quaresma nunca é seguro. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.